O decreto dominical e as eleições de 2022 aqui no Brasil. Tem alguma coisa a ver? Quer saber? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu quero falar de um tema muito polêmico, né? Já gravei aqui recentemente sobre política. Você pode assistir aqui esse último vídeo onde eu falo sobre o melhor candidato possível para você votar. Mas hoje eu estou aqui de volta com esse tema, mas um tema um pouco mais assim, para que você reflita. Então, se você chegou aqui por causa do tema, fique tranquilo que eu vou entregar para você, não é nenhuma enganação, ok? Se você me segue aqui no canal, eu quero que você me dê a chance, me dê a oportunidade de poder concluir o raciocínio até o final do vídeo. Então, você precisa ficar até o final do vídeo. E se você chegou aqui, já chegou só pela capa do vídeo, já está comentando, já está me xingando, né? Diferente do outro vídeo, eu vou deixar aberto aqui os comentários. E gostaria de fazer uma análise, né, dos comentários para saber como está o teu coração, né? Então, se você me ofender ou se você de alguma forma for deselegante, eu vou fazer algo que eu não gosto de fazer, que é apagar os comentários. Mas me dê a oportunidade, me dê a confiança de concluir o raciocínio até o final do vídeo. Então, fica comigo aqui, beleza? Eu quero ler um texto com vocês, que é um texto profético, está em Apocalipse capítulo 13. Olha só, vou colocar aqui na tela, vou tentar ser bem rápido e ao ponto e tentar fazer as reflexões necessárias e importantes para o tempo que nós estamos vivendo. Em Apocalipse 13 diz o seguinte, ó, verso 15. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Está falando da besta da terra que cria uma imagem, algo semelhante à besta do mar, ok? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse, olha só, fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu creio que essa imagem da besta é o protestantismo apostatado. É aquele cristianismo que surge como um cristianismo puritano, com os princípios, né, da Bíblia, dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, esse protestantismo fundamentalista, no bom sentido, né? Não estou dizendo radical, mas que tem fundamentos bíblicos, que tem um padrão de vida, que não abraça o liberalismo teológico, ok? Eu creio então que essa imagem da besta é um protestantismo que está apostatado, que abraçou a igreja de Roma e os seus dogmas e todas as suas heresias, né? Eu tenho vários vídeos aí no canal explicando mais sobre esse assunto, mas aqui não é o ponto, eu não vim falar sobre isso, mas eu quero que você perceba que esse poder protestante apostatado, como crê os adventistas, né, que é a imagem da besta, vai então ter autoridade para matar, né? Para matar quem não adorar a besta, né? Então diz assim, ó, a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres e os livres, escravos, ou seja, toda a classe social, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Já tem vídeo meu falando sobre isso, né? Questão de consciência, manifestação daquilo que escolhe, a mão direita, né? Para que ninguém, olha só, para que ninguém possa comprar ou vender. Então é algo muito autoritário. Senão, olha só, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe que aqui se tira o direito, a opção de não escolher. Então, se você não escolher, morre. Então é muito autoritário. Não existem opções, é aquilo e pronto. E perceba que quem não tiver a marca, o nome da besta ou o número, que são 3 viés de pensamentos, ideologias, conceitos, né? Abarca tudo, né? Marca tem a ver com escravidão, né? No passado eles marcavam os animais, né? Deus tem um selo. Deus tem um selo que coloca sobre as pessoas e Satanás tem uma marca que fere, né? Mostrando o selo é para quem é livre e o escolhe, e a marca é quem é escravizado, né?
O nome da besta já reflete o caráter, o pensamento rebelde desse poder blasfemo. E o número da besta, o número do seu nome, tem a ver com contabilidade e economia, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Tá? Vou agora trazer para você a nossa reflexão de hoje. Perceba, nós estamos vivendo num momento de uma polarização. Veja, a polarização é muito boa. Boa em que sentido? Porque existem pensamentos opostos e que a gente pode agora ouvi-los, né, e tirar as nossas decisões, tirar aquilo que realmente a gente entende como certo. Né? Então eu não sou contra a polarização. Pelo contrário, a polarização ela deve existir para ter ideias diferentes, convergentes. Né? O problema é quando essa polarização ela se torna agressiva e ela estreita os pensamentos. Ou é X ou é Y. E nós estamos vivendo isso no Brasil, né? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Se você é cristão, se você é patriota, você tem que votar no Bolsonaro, porque ele defende pautas que são pautas cristãs. Se você vota no Lula, então você não é cristão. Ou seja, se você vota no Bolsonaro, você também não é cristão, porque ele é fascista, autoritário. E se você não vota no Lula, então você não é uma pessoa que ajuda as pessoas, os pobres, os fracos. Então tá chato o negócio aqui, tá chato, né? Agora veja, qual o problema de tudo isso? E por que eu comecei com esse verso? Eu tenho recebido muitas mensagens, porque até hoje eu não posicionei e não vou me posicionar defendendo um candidato X ou Y. Eu não acredito que o menos ruim é o melhor. Deus exige de mim e de você o melhor. Nós não temos opções. Então aí que está o problema. Como assim não temos opções? Vocês estão dizendo para mim que eu sou obrigado a votar em X ou Y. E aí vocês começam a usar argumentos, e principalmente agora eu falo para os cristãos que estão me assistindo, principalmente os adventistas, né? Porque eu sou pastor adventista. Não, você deve votar em X porque ele defende pautas cristãs e o outro não defende. Então você está colocando um argumento de moralidade cristã. Então eu devo votar no candidato X porque ele defende moralidade cristã. Ok, mas tem um problema nisso. Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não estão nem aí com a vida das pessoas que dizem defender pautas. Vou explicar. Vocês quando me assistem, ou vocês que são minhas ovelhas aqui no distrito, vocês olham para mim como um pastor adventista, certo? E por ser um adventista, você vai cobrar de mim como um pastor que eu seja fiel ao sábado, que eu pague as minhas contas, que eu não adultere, que eu seja fiel à minha esposa, né? E você está certo, porque eu sou um pastor. Né? E também é certo eu cobrar isso das minhas ovelhas porque são cristãos assim como eu. Né? Agora veja, quando eu aceito de um candidato que ele defenda, que ele discursa, que ele está falando de pautas morais, eu também tenho que ser coerente de cobrar ele como um cristão. Né? Se ele defende pautas morais, ele tem que viver, porque é hipocrisia você falar uma coisa e não viver outra. E aí tem pessoas falando assim, não, tem que votar nele porque defende pautas morais. Ok, mas e como é a vida dele? Como que é a vida dele, como que é o dia a dia, o linguajar, as declarações que ele fala. Então veja, ele não é cristão. Então, as pautas morais, elas, para mim, não devem definir um candidato, né? Porque quando eu falo isso para a pessoa, eu falo, não, pastor, mas não existe candidato perfeito. E realmente não existe candidato perfeito, porque se existisse, eu votava nele, mas não tem. Então, se não tem um candidato perfeito que defenda as pautas e viva coerentemente, então por que eu tenho que votar? E quem disse que se eu não votar em X ou Y, eu sou culpado pelo que vai acontecer? Né? Aliás, eu nem escolhi os jogadores que estão em campo. Como vocês querem agora que eu seja culpado pelo resultado? Vocês percebem que a polarização ela está, de alguma forma, ensaiando no nosso coletivo de que só existe duas opções. Ou viver ou morrer. Ou aceitar esse candidato ou sofrer todas as consequências. Veja, esse âmbito que nós
cristãos estamos indo, nós estamos tirando o foco do verdadeiro princípio nosso. Nós estamos aqui no mundo para influenciar as pessoas e não para subjugá-las. Nós estamos aqui por poder de influência. Então, assim, quando colocam duas opções para mim e dizem que só tem essas opções, eu fico preocupado. Porque no decreto dominical, nesse decreto que nós entendemos, nós adventistas, também vão dizer para nós, não tem opção. Se você é a favor do clima bom para salvar a natureza, se você é a favor da economia, se você é a favor da família, se você é a favor de uma paz, se você é a favor de que as pessoas tenham uma vida melhor, então você tem que aceitar a marca da besta, você tem que aceitar esse governo. E tem muitos cristãos que vão pensar, realmente, não tem outra opção. Mas a opção que está no capítulo 13, a outra opção, é não escolher. É não escolher a besta. É não escolher aquilo que estão dizendo que é o melhor. Em outras palavras, é morrer. É morrer. Mas, pastor, vai virar uma Venezuela aqui se fulano não ganhar. Que vire. Ah, pastor, se fulano ganhar, vai fechar as igrejas. Que feche. Ah, pastor, se fulano ganhar, vai ter mortes de crianças, vai ter isso. Veja, se a igreja tem medo do futuro, é porque a igreja não entendeu o seu propósito. Nós estamos gastando energia e colocando a nossa esperança em homens. Então, olha só, se você acredita que o candidato X é o candidato que mais te representa, então vote. Eu não sou contra o voto, entenda, não sou contra o voto. Pelo contrário, nós cidadãos, nós temos que exercer o nosso direito e a nossa dever como cidadão em votar. Mas não queira me obrigar a votar. E não queira dizer que o fato de eu não escolher X ou Y, que eu seja isentão. Não, eu tenho o meu candidato. Nesse segundo turno, eu tenho o meu candidato que eu vou votar, que é uma opção que não está em campo. Eu vou votar e recomendo que você vote. Agora, se você crê que o outro candidato tem as pautas que você entende que é verdadeira, então vote. Mas agora não queira julgar a culpa nas outras pessoas que não querem votar ou querem votar em outra opção. Porque se é um ato democrático, o fato de não votar ou ter uma outra opção, isso é uma escolha, é uma decisão, não é uma isenção. Eu acredito que nós adventistas, e eu estou falando para você que me segue no meu canal, eu acredito que é o momento da gente desprender desse mundinho pequeno. Porque eu e você, nós somos parte de um movimento profético que veio para restaurar verdades. Veio, de alguma forma, mudar esse mundo, mas através do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e o poder do Evangelho. Não é com medo do que vai acontecer politicamente ou pela uma canetada que vai transformar o Brasil num país melhor. E aí então nós teremos direito para pregar, estaremos com liberdade para pregar. Os apóstolos nunca pensaram em liberdade para pregar. E quando falaram para eles, se você pregar, você vai ser preso, eles foram e pregaram. Então a igreja está com medo do futuro, porque não entendeu o seu propósito. Então, outro dia me disseram o seguinte, mas veja só, Adriano, imagine que você tem que ir até em tal lugar. E tem duas opções, dois Uber. Um Uber, você sabe que ele é um cachaceiro, que ele é ladrão, sem vergonha, ruim de volante. O outro, você sabe mais ou menos, mas não tem provas que ele é ruim motorista. Pergunta, Adriano, qual Uber você vai escolher? E eu respondi o seguinte, eu não escolho nenhum, eu vou a pé. Eu vou a pé. Então, nós estamos sendo trabalhados para não ver a opção que já foi nos dado. A opção que foi nos dado é a confiança no poder de Deus na história, na condução da história. Se nós cremos numa escatologia pessimista, eu não estou dizendo que a gente deve agora defender aquilo que a gente não crê. Mas para mim, se a gente for julgar questão de valores morais cristãos, os candidatos que estão ali não me representam. Não me representa. Agora, se a gente for falar sobre competência, habilidade administrativa, se a gente for falar sobre isso, ok. Aí podemos escolher realmente um candidato. Mas, irmãos,
Não vamos misturar moralidade cristã como se a política fosse o diabo e Deus e o diabo. Né? Se fulano é Deus, fulano é a voz de Deus, é o Messias, é a esperança. E você que está assistindo aqui, eu discordo veemente de Lula. Eu não concordo com nada, mas eu não quero colocar os dois dos dois lados da balança. Se for em questão de morais cristãs, para mim os dois estão no mesmo lado da balança. E do outro lado tem um candidato que para mim é o perfeito, mas não tem. E porque não tem, eu não sou obrigado a votar em Lula ou Bolsonaro, porque se eu não fizer, estarei sendo isento e estarei agora contribuindo para o avanço do mal. Deus nunca pediu para que eu fosse eleitor e votasse. Deus pediu que eu sempre fosse fiel à sua palavra e que não misturasse as minhas crenças cristãs no meio da política. Eu creio que a fé ela é pública, assim como a política é pública. Mas a igreja, nós lutamos isso na Reforma Protestante, né? A igreja tem a sua autonomia e a sua esfera, e a política, o Estado, tem uma outra esfera. Pessoas estão me mandando mensagem, né, de que onde está a igreja adventista que não se posiciona, porque é o fim, né? Aí mandou vídeos de candidatos, de um candidato no meio do candomblé. Aí eu peguei e mandei imagens de um outro candidato numa outra coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Aí ele falou assim, não, mas veja, fulano não estava participando, ali ele estava como um presidente. Aí eu mandei um outro vídeo que ele estava se benzendo e se purificando. Então, gente, eu vejo como é triste, um argumento serve para um e não serve para outro. Né? E onde estavam vocês durante esses 4 anos? Agora parece que todo mundo saiu do armário e virou ativista. Veja, a maior motivação que vocês devem ter, que nosso povo deve ter, é em salvar pessoas. Como eu gostaria de ver esse povo tão engajado e tudo que é comentário, vão lá e coloca. E a cruz não deveria ser a motivação maior para vocês? Entenderam? Eu não estou dizendo que nós não devemos votar, não devemos exercer nossos deveres como cidadãos, mas estamos indo para um caminho perigoso. Estamos dividindo o corpo de Cristo. Estão agora definindo agora quem é crente através do voto. O voto pode dizer muita coisa sobre uma pessoa? Com certeza, mas não define se a pessoa é do diabo ou é de Deus. O voto não define um ser humano, porque um ser humano é composto por muito mais coisa, muito mais complexo que um voto. Então, assim, se você quer votar no menos pior, que vote. Eu não quero votar. Eu não quero fazer juízo de valores, porque se eu for fazer juízo de valores entre eles, os dois para mim não servem, entende? Então assim, estamos sendo manipulados, Satanás está trabalhando para que quando houver o tão decreto dominical que nós adventistas acreditamos, quando ele cair no nosso colo, vai ser a mesma coisa. É a última, gente, agora precisamos, é vida ou morte, a família precisa disso, a economia precisa disso, a paz precisa disso. Se a gente não tomar, se posicionar, nós estaremos contra o que Deus quer. Vocês não estão percebendo isso, gente? Não envolva cristianismo, fé com política. E se a outra pessoa votar em outro candidato, deixa a pessoa. Se o teu candidato perder, ore pelo candidato que venceu, mesmo que não seja aquele. Mas pastor, nós eu vou dizer para você, já estamos perdidos. Já estamos indo para o tempo do fim, já estamos no tempo do fim. Nós adventistas cremos nisso, né? Agora, é impressionante como muitos têm pensado nessa questão, né, de que a moralidade cristã, ela é fator decisivo para eu votar. Se for isso, nenhum deles serve para mim. Mas quando eu começo a falar isso para alguns, eu falo assim, não, pastor, mas ninguém é perfeito. Então tá, então não comece a colocar esses argumentos na mesa, porque se você colocar esses argumentos de moralidade cristã, então não tem candidato que eu vote. Então assim, para terminar, nós adventistas, nós cristãos, estamos aqui no mundo para influenciar. Estamos aqui não para ter domínio e, através de uma caneta, defender direitos para que a gente possa pregar.
Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com você, se você está disponível a trabalhar, se está disponível a aceitar, a ser usado por Ele. Pode vir Estado, pode vir ditadores, pode vir fascistas, pode vir imperadores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nosso povo está com medo de perder direitos. E na verdade estão com medo de perder a vida. E não entenderam que aquele que for fiel até a morte, a coroa da vida será garantida para essa pessoa. Estamos, de alguma forma, querendo um caminho mais fácil. Estamos tentando atrasar o caos iminente. Né? Estamos tentando prolongar o nosso bem-estar aqui na Terra. E é uma verdade. Tá? Você que está colocando esperança na política, na eleição de 2022, é porque você está querendo prolongar seus dias aqui na Terra. Não, pastor, você está querendo adiantar? Ué. E veja, e adiantar, Pedro é o único a dizer que nós devemos apressar a volta de Jesus, né? E ele fala sobre pregação. A pregação é a forma de apressar, né? Só que tem pessoas que querem, através da política, atrasar ou acha que vai apressar o reino de Deus, né, através de uma canetada. Mas não é isso, né? E eu queria terminar falando sobre a questão dessa pressão besta, né? De que você tem que se posicionar. Eu, como pastor, você deve cobrar de mim uma posição bíblica e não uma posição política. Cobre do seu pastor uma posição bíblica. Eu creio que as minhas ovelhas, aqueles que eu tenho ensinado, orientado, eles têm discernimento, liberdade para escolher as pessoas. Eu não creio que a decisão do voto, agora do segundo turno de 2022, vai então definir o futuro da igreja. O futuro da igreja já está definida. É perseguição, morte, ressurreição e vitória sobre o pecado. Já está definido. Agora você quer mudar a história com um voto? Boa sorte para você. Tá? Deus te abençoe. Se você ficou até aqui é porque você, de alguma forma, quis ouvir. E se você não se agradou com o que eu falei, né? Paciência. Mas, por favor, não me taxe como isentão, irresponsável, covarde. Tá? Eu não quero que o meu povo seja obrigado a ter uma escolha. Porque Satanás, quando chegou para a serpente, ele deu uma direção única para a mulher, que é o seguinte: você tem que comer esse fruto, porque esse fruto vai te tornar como Deus. Ele é a esperança, porque Deus está escondendo algo. E se você não comer, né, a ideia era, se você não comer, você está perdendo a oportunidade de mudar a sua vida. Deus já tinha dado a oportunidade para eles de viver eternamente. Mas eles se iludiram com o encanto. Né? Então pare de pensar que existe apenas duas opções. Não existe. Né? As opções que foram colocadas lá, ninguém pediu a sua opinião para estar lá. Né? Foram colocadas. Então não culpe a gente pelo resultado. Se ao menos a gente nem teve o direito de escolher quem estaria jogando. Tá certo? Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Espírito Santo nos ajude nesse momento. E o prejuízo de tudo isso, gente, não é a inflação, não é a economia, não é a imoralidade. Para mim, o maior prejuízo é o corpo de Cristo sendo dividido por causa de político X e político Y. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Se você assistiu até o fim, gostou? Dá um like, compartilha para o seu amigo. Esse é o meu pensamento. Nós estamos cegos diante de um grande caos que está para chegar. E a gente está cego, né? Colocaram um cabresco, né, na gente para a gente não ver as opções. Então seja livre. Escolha, vote. Mas não acredite que existem apenas duas opções. Para com isso. Deus abençoe. Valeu, gente. Fui. Até mais.